Olá de novo, então bem-vindo à aula 2. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre as 5 competências, a gente tratou de todas elas e também tratou de como se dá o processo avaliativo das provas no Enem, né? E especialmente a gente tem que frisar aqui qual é a importância, a gente tratou da importância de se escrever um texto que vá ao encontro das expectativas da banca que vai corrigir a sua prova, né? Então se preparar para escrever um texto que a banca quer ler. Bom, a gente não pode começar a escrever um texto sem saber como estruturá-lo e sem saber que objetivos a gente tem, né, com ele. Então, nesse sentido, a gente tem que discutir quais são as etapas, quais são todas as partes estruturais que compõem um texto dissertativo argumentativo, e nisso a gente vai discutir agora, é o material dessa aula. Vamos começar falando então sobre as principais diferenças que existem entre o modelo atual de prova, que é o modelo do Enem, né, o modelo que é o nosso objetivo aqui, e o modelo anterior dos vestibulares. O Enem, ele se pauta especificamente por um texto dissertativo argumentativo. Esse é o modelo de texto que eles pedem e é para esse tipo de texto que a gente se direciona. No caso dos vestibulares anteriores, havia modelos diferentes. Quando eu fiz vestibular, por exemplo, você podia fazer um texto dissertativo, você podia fazer uma narração, ou podia fazer uma carta. Então a gente precisava estar preparado para versões diferentes, moldes diferentes de escrita, mas no caso do molde do Enem é mais simples, a gente pode ser objetivo, a gente se prepara para o modelo dissertativo argumentativo e foca nisso. Então, escrever um texto, quando você já sabe qual é o tipo de texto que você tem que escrever e quais são os moldes que te esperam, é uma situação muito mais simples e menos estressante. Afinal de contas, você já tem um objetivo muito claro e é só praticá-lo que vai dar tudo certo, né? Uma coisa importante aqui é que a questão da estruturação do texto é uma coisa que diz respeito à competência 2, que é uma coisa que a gente discutiu na aula passada, então atenha-se a isso. Então, como você inclusive pode conferir no material em anexo, a questão da estruturação ela é um dos 3 pilares que alicerçam a sua produção textual aqui. A gente tem estruturação, avaliação e conteúdo, isso é fundamental. Estruturação é importante porque é o que garante organização e objetividade ao seu texto, né? Por isso tão importante. Mas antes da gente tratar da estrutura de um texto dissertativo argumentativo, vamos falar um pouco sobre a função. Que função teria um texto dessa natureza? Porque se a gente usar como exemplo uma receita de bolo, que é material textual, né? Por que ela existe? Para que serve uma receita de bolo? É um tipo de texto que é organizado em tópicos e que serve para que as pessoas consigam segui-los e dali fazer um bolo, né? Tem uma função muito óbvia. Um texto informativo seria o caso de uma notícia. A notícia é um texto que gera informação, ela veicula a informação, enfim, tem o seu propósito específico também. E qual, afinal de contas, é a função de um texto dissertativo argumentativo? O próprio nome dissertativo argumentativo já nos informa bastante bem, né, de que tipo de texto é esse, né? Porque é a sua capacidade de dissertar com argumentos, com bons argumentos. Você levanta uma tese e essa tese precisa ser sustentada com argumentos e você precisa ser capaz de convencer o leitor de que aquilo que você defende tem razão de ser. Vamos então resumir o que é isso aqui. Um texto dissertativo argumentativo é um texto escrito sob um determinado ponto de vista, substanciado por argumentos e fatos que possam ser comprovados, isso é importante, e que defendam uma tese que você levantou. E estruturalmente o que ele é? Ele é um texto que é dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas 3 partes são o cerne dessa aula. Vamos falar então sobre cada um dos pontos de estrutura de um texto dessa natureza. A introdução é o primeiro parágrafo e é quando você apresenta o tema e você estabelece a sua tese, ou seja, a introdução é o que vai ditar o tom do resto do seu texto. E é bom você fingir que o seu leitor não sabe nada sobre aquele assunto. A outra coisa que é bom ficar esperto é que a introdução dita o tom do resto do seu texto, porque é quando você apresenta a sua tese. Mas, sem pânico, nas próximas aulas a gente vai discutir estratégias de como fazer uma introdução excelente. Após a introdução vem o desenvolvimento. E no desenvolvimento o que acontece é que você precisa selecionar os seus argumentos e você começa a estabelecer a sua estratégia de defesa da sua tese. É um momento de discutir, é um momento de questionar, é um momento de demonstrar senso crítico. Mas não precisa tentar abraçar o mundo, né? Porque são 30 linhas, então cuidado para não extrapolar e escrever demais.
Outra coisa importante aqui é a impessoalidade. Esse elemento tem um certo caráter paradoxal porque você está escrevendo um texto que traz a defesa de um ponto de vista, mas é melhor que você se mantenha um pouco distante, que você se mantenha um pouco impessoal. Então, nesse sentido, a gente recomenda que você use a terceira pessoa do singular, que você diga coisas como sabe-se que, pensa-se que, e não eu penso que, ou eu acho que. Mantenha-se longe desse tipo de colocação que te coloca numa situação de opinar, né? A gente recomenda que você não use a primeira pessoa do singular, que você também não use a primeira do plural e diga coisas como nós sabemos que, porque não é muito consensual entre todos os corretores que a primeira pessoa do plural seja assim tão impessoal. Então a questão é, você começa numa certa pessoa, a gente sugere a terceira do singular e mantenha-se até o final, não muda de pessoa no meio do texto, porque inclusive isso gera problemas, né, para sua nota. O último parágrafo é a conclusão, e é nesse momento que você retoma o seu assunto, você retoma a sua tese, e é o momento de amarrar tudo para fazer com que seu texto fique mais bem sólido, estruturado, aliás. E nesse momento você também traz a sua proposta de intervenção, é quando você propõe soluções para os problemas que foram discutidos ao longo do texto. E uma outra coisa interessante é você não precisa anunciar de que se trata da sua conclusão. Você pode evitar palavras como conclui-se, portanto, ou aqui chegamos à conclusão de que... Não precisa. Fique esperto, porque a conclusão é o momento de fechar o seu texto. Não é para apresentar coisas novas, não é para mostrar novos argumentos, para começar novas discussões ou deixar pontas soltas. É para amarrar tudo. Recapitulando, um texto dissertativo argumentativo é organizado em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E essas partes, nessa ordem, precisam ser respeitadas. Isso não é opcional, isso é parte do que se avalia na competência 2, que é a questão de estruturação de texto. Então, você precisa estar familiarizado com isso, melhor ainda, você tem que estar confortável com isso e é para isso que serve prática, né? Quanto mais você pratica, mais confortável você fica com esse tipo de redação e esse tipo de organização do seu texto naturalmente. Então, é uma coisa para se fazer sempre. E sabe por que você precisa respeitar essa ordem? Porque se você não fizer isso, você zera, e isso é péssimo. E a gente não quer isso, né? Então, isso significa que você não pode escrever uma receita, você não pode escrever uma narrativa, não é um conto, não é para ser literatura. Você tem que respeitar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, porque isso pode significar que você vai ficar de fora, né? Quem quer isso? Então, a gente viu até agora 2 dos 3 pilares que são o sustentáculo da produção textual para o Enem. O primeiro deles foi a questão da avaliação, o que esperar dos avaliadores, como escrever um texto para que eles estejam muito satisfeitos ao ler o seu. E a segunda é a estruturação, é importante você estar bem familiarizado, estar bem confortável com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo para chegar lá e ser um sucesso, né? Você vai escrever um ótimo texto. Bom, é isso então. Na próxima aula a gente vai falar sobre a interpretação do tema da redação e também a leitura dos textos de apoio. Então é isso, beleza? Até lá!